todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui, neste canal, e sempre com um convidado especial que conversa connosco sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Um dispositivo eletrocrômico inédito promete revolucionar o conceito que até hoje temos sobre camuflagem, podendo no futuro beneficiar principalmente a área militar. Trata-se de um método de camuflagem automática que poderá ser introduzido por exemplo, em tanques de guerra e outros veículos terrestres, funcionando como uma espécie de camaleão que altera as cores do verde ao amarelo em diversas tonalidades e que, como já dissemos, de forma automática. Esses tons de verde ao amarelo permitem a camuflagem em ambientes como deserto, semideserto, selva, terra ou montanha rochosa. Assim, se um veículo estiver no meio de uma selva, o dispositivo camaleão lê a paisagem do entorno e assume a cor para tons de verde, fazendo o veículo misturar-se com a paisagem. Mas se, por outro lado, o veículo entrar numa área desértica, numa montanha ou em uma planície, o dispositivo camaleão mudará para os tons do ambiente e o veículo ficará novamente camuflado, mas desta vez com as cores desses locais. A pesquisadora responsável por esta pesquisa é a professora doutora Agnieszka Maule, do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que hoje é a nossa convidada e que vai nos explicar esta nova tecnologia desenvolvida por ela. Agnieszka, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui connosco para falar desta sua pesquisa. Em primeiro lugar, como é que surgiu a ideia de você desenvolver este dispositivo eletrocrômico, que é inédito? E, na sequência desta pergunta, eu também gostaria que nos explicasse o que são dispositivos eletrocrômicos. Bom dia, Rui. Bom dia. Muito obrigada pelo esse convite simpático. Eu conheço a TV USP, às vezes eu assisto, quando o tempo permite, e parabenizo pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Em relação à nossa pesquisa, nós trabalhamos com dispositivos eletrocrômicos desde 1995, quando eu comecei, na verdade, foi em 93, quando eu comecei pós-doutorado com o professor Dr. Michel Aegerter, que foi professor aqui do Instituto de Física de São Carlos, na época era Instituto de Física e Química de São Carlos. E nós começamos a desenvolver os filmes eletrocrômicos. São os filmes que mudam de cor por causa de aplicação de um potencial elétrico. Então, como se colocar na bateria, se aplica o potencial e por causa dessa corrente que passa através dele, nós temos a mudança de cor. Claro que precisam ter umas condições especiais, no caso, a condição especial é como se fosse uma célula eletroquímica. Então, como a bateria do carro, nós temos 2 eletrodos, e um desses eletrodos é o filme eletrocrômico. Então, eles mudam de cor por causa de umas reações químicas, e essa mudança é reversível. Isso eu comecei a pesquisar entre 1993 e 1995. E continuei, depois, quando fui contratada no Instituto de Química de São Carlos, desenvolvendo os eletrólitos para esses dispositivos e, na sequência, montando esses dispositivos e testando eles. E esta ideia do camaleão, qual é a vertente por onde você entra? Isso foi muito assim, engraçado. Eu tenho muitos amigos no mundo inteiro e eu sempre mantenho contato com eles. E uma das minhas amigas, que é polonesa, eu sou polonesa, que trabalha e mora na Austrália. O nome dela é doutora Anna Samot. Alguns chamam ela de Samok. Ela veio
Na verdade, nós fomos juntas em 2009 num congresso, na verdade, não foi nem o congresso, foi workshop em Porto Rico, e começamos a conversar sobre as pesquisas, sobre o dispositivo. Naquela época, a gente trabalhava com DNA, com macromoléculas de DNA, para esses dispositivos. E ela me comentou que ela conhecia um professor da Polônia, da área militar, que ele estava interessado em dispositivos que mudavam cor. E que ela ia me colocar em contato com ele. E esse professor chama-se Adam Januszko, e ele entrou em contato comigo. E ele é pessoa muito ativa, então a conversa foi bastante rápida. Ele falou, olha, eu quero um dispositivo que muda de cor para camuflagem militar, porque ele é militar. Entendi. Ele trabalha no Instituto Tecnológico Militar em Wrocław, na Polônia. E aí nós ficamos um pouco preocupados, porque todos os dispositivos que até então eu conhecia, e tem alguns que já estavam aplicados na nossa vida real, eram que mudavam de cor de transparente para o azul. E ele não queria transparente para o azul. Ele queria que mudasse as cores de verde e amarelo, de marrom para verde, de amarelo para branco. Então, as cores que são exatamente as cores do nosso ambiente. Isso. E isso foi um pouquinho, assim, desafio para nós, porque eu nunca vi um dispositivo assim na literatura nem na aplicação. Eu já sabia das pesquisas sobre diferentes cores, mas nunca foi publicado nenhum dispositivo. E você não trabalhava nessas cores? Não. Nós sempre trabalhamos com cores transparente e azul. E foi um desafio para você entrar nessa Foi um nova, desafio, né? Sim. Eu fui lá para a Polônia, eu dei um seminário lá naquele Instituto Tecnológico Militar. Eles me mostraram o sistema que eles têm de reconhecimento de cor e transposição desse mapeamento desses cores para um computador e depois para tecidos, para os camuflados, principalmente Sim. Os tecidos camuflados. E ele falou, bom, nós já temos o sistema que mapeia as cores do ambiente, nós temos o sistema que repassa ele para impressão, por exemplo. Agora a gente queria aplicar esse sistema para um dispositivo que pudesse mudar. Em vez de imprimir, sempre imprimir, a gente queria alguma coisa para mudar em tempo real. Por quê? Porque o problema na área de camuflagem é que as tropas elas podem ser mandadas, como você falou, para o deserto, elas podem ser mandadas para a selva ou para as montanhas onde tem neve. Então, para cada ambiente precisa de um certo padrão de camuflagem. Então, as roupas dos soldados, esses camuflados, cada vez que eles vão para o ambiente, tem que trocar. Exatamente. Então, e não é só para as roupas, mas também para os veículos, para todas as instalações deles, para as barracas, as tentas e tudo. Então, para eles seria interessante ter umas mantas ou umas placas camufladoras que simplesmente sempre carregam a mesma e ela muda de cor. Legal. E também o problema, por exemplo, na selva, às vezes a gente sabe aqui no Brasil, aqui em São Carlos, que o verde também muda. Às vezes é verde intenso, às vezes é verde muito claro. Então isso também é um problema. E Agnieszka, quando é que você começou essa pesquisa? Então, isso foi quase relâmpago. Foi quase estalar o dedo e começou a trabalhar nisso. Na verdade foi isso, sim. Eu discutia, eu tinha na época um aluno de doutorado que trabalhava com esses dispositivos e ele estava trabalhando com um dispositivo azul transparente. Na verdade, eu tinha dois doutorandos. Esse último acabou de defender faz um mês, nem um mês. E eu falei para ele, olha, vamos tentar essas moléculas diferentes que mudam de cor. Então, eu preparei para ele toda a pesquisa, discuti com ele, falei, não, você tem que testar essas cores para a gente montar os dispositivos.
Mas você sabe como são os alunos, Sim. principalmente aqui no Brasil. Ele começou falando, professora, isso não funciona. Aí, professora, isso não funciona. Então, nós começamos a andar no laboratório, aí ele chegou um dia e falou, professora, que tal a gente usar esses eletrólitos que nós temos aqui, porque a gente, além de dispositivos, também desenvolve a parte de eletrólitos, porque, como eu já falei, são as células. Então, elas têm 2 eletrodos e no meio desses eletrodos tem que ter um eletrólito. Nós estamos pesquisando eletrólitos que são membranas, que são sólidas. Então, isso também é uma pesquisa inovadora, embora já está sendo feita no mundo, para exatamente não colocar líquido, para não ter problemas de vazamento desses dispositivos. E, assim, andando no laboratório, nos deparamos com um eletrólito que a gente chamava de Xuxa, que desenvolvia um outro aluno nosso e meu. Aí foi um clique, falou, então vamos montar um dispositivo com esse eletrólito. Era um eletrólito amarelo. Falei, já temos amarelo, nós temos azul, então amarelo com azul vai dar verde. Isso. E deu certo. E deu certo. Mas foi assim, foi na véspera do professor Adam chegar aqui no Brasil. E eu estava tão nervosa porque ele estava chegando por conta dele para exatamente discutir essa pesquisa e ele estava pressionando um pouco. E quando ele chegou, a gente tinha esse dispositivo que eu tenho aqui as fotos deles. Vamos ver a primeira, uma primeira a foto dele. Uma primeira imagem, pode clicar, por gentileza. Isso. Vamos ver aqui. Essa é a foto desse dispositivo. Onde nós temos aqui, pode ver as manchas amarelas, as manchas verdes. Então, é um dispositivo que até imita um camaleão. Então, exatamente. E isso foi, assim, foi muito, muito rápido e como algumas coisas exatamente na ciência acontecem, que por acaso, eu digo que muitas coisas acontecem, essas diferentes, né, descobertas. E isto é uma manta, não é? Você chama de manta, é isso? Não, estamos a falar já dos veículos. Então, isso na verdade, é uma placa, isso é como se fosse uma janela, porque essas partes aqui que a gente está vendo do lado esquerdo e do lado direito, na verdade, inteiro, são dois vidros. Certo. E no meio desses vidros nós temos uma membrana, exatamente essa membrana, esse eletrólito que é amarelo. Mas aqui essas partes do lado esquerdo e direito são os contatos onde a gente aplica o potencial elétrico. Mas, por exemplo, num carro, como é que isso é colocado, num veículo? No veículo não teria problema, porque os veículos são feitos de vidros laminados. Isso. E, inclusive, esse eletrólito também foi inspirado, a gente estava desenvolvendo, porque a gente estava inspirado nos vidros laminados dos carros. Entendi. Então, isso seria como se fosse uma coisa bastante já óbvia e já utilizada na indústria. Então, isso nesse caso são vidros, tá? São os vidros, claro, especiais. Esses vidros são os vidros condutores, esses vidros têm propriedade de conduzir a eletricidade. Tá? E nesses vidros a gente deposita os nossos filmes que têm essas propriedades especiais. Aí depois monta esse dispositivo. E nós temos também, a professora Agnieszka trouxe também um exemplo de como é que esse vidro muda automaticamente de cor, não é? Porque parece que é ficção, mas não é. Assim que o vidro é acionado, não é? Que o filme é acionado, ele muda automaticamente a tonalidade. Vamos ver talvez aqui no exemplo agora. Então, aqui nós temos esse dispositivo, ele está agora no estado verde e começa a mudar para o amarelo, como pode ser visto. Olha. De novo, temos algumas manchas aqui verdes ainda, uns pixels verdes para camuflado. E agora voltou para
para o verde, do amarelo para o verde. Então, a gente pode podemos modular com a aplicação desse potencial, o quanto a gente aplica do potencial, nós podemos ter mais verde, menos verde, um pouquinho... Então, podemos mudar até a cor do verde. Entre o amarelo... Cá está ele novamente a mudar para o amarelo. Isso. É fantástico, não é? Isso, que ele agora está... Tá aí. Isso. Então, a gente pode mudar ele, pode deixar ele no verde, pode deixar ele no amarelo. Ou em tons intermédios. As cores intermediárias também. E o marrom também, não é? Acontece o mesmo com o marrom, não é? Então, por exemplo, para cenários de montanha. Então, do marrom, nós temos de marrom, também desenvolvemos entre vermelho e marrom. Entendi. Mas ainda não está tão perfeito. Sim. E o vermelho não é uma cor que é boa para os ambientes. Marrom sim, mas o vermelho não. Ok. Então nós estamos pesquisando. Muito bem, Agnieszka, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Vamos voltar já de seguida. A pauta, portanto, do primeiro bloco, como eu já disse, do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos já a seguir a um breve intervalo com a professora doutora Agnieszka Malé e que continuará a conversar connosco sobre este dispositivo eletrocrómico inédito que promete revolucionar o conceito que até hoje temos sobre camuflagem, podendo no futuro beneficiar principalmente a área militar. Não perca, já a seguir.